Eu não consigo ver um movimento desse, de fato, invadindo ali o Supremo Tribunal Federal para dizer, olha, isso é um absurdo e tudo mais. Mas quero acreditar realmente que tanto Fux quanto algum outro ministro pense que o que está acontecendo é fora da realidade. Como é que você vê essa situação, meu amigo Marcília? Acho que você vê bem, Guilherme. O Fux tem um certo constrangimento mesmo em falar com o Moraes e com os demais por uma razão simples. O Fux é juiz. Então, ele está ali no lugar errado, né? Ele, no STF, talvez se sinta um pouco excluído, porque ele é juiz realmente de carreira e ali não é lugar para isso. O que a gente deve lamentar profundamente, a nossa Constituição, né, na sua ambição fictícia, na sua ambição pueril e infantil, o nosso Constituinte, que a promulgou em 88, ele previu que o nosso Tribunal Constitucional, né, que esse é o nome que a gente deveria dar mesmo a STF, Supremo Tribunal Federal, é absolutamente inadequado. É a Corte Constitucional, esse Tribunal Constitucional foi previsto na Constituição com 11 juízes. Bom, nós passamos do nada, por regimento, alterações no regimento interno, a poder julgar golpes de Estado, olha só, com 5 desses 11 juízes. 3 deles sob questionamento. E ainda assim, quando um desses 5 demonstra algum tipo de insatisfação, ainda que relativa, em relação a um ou outro ponto, ele é tido, talvez ele esteja sofrendo bullying, tem bullying com ele, né? É um absurdo. É visto como alguma coisa, é visto como fora da curva, né? Tanto que basta a gente ver as manchetes dos jornais em relação à possível dissidência do ministro Fux, dizem que ele está acuado ou que há um constrangimento dentro do tribunal. Pô, se você tem 11 juízes, desses 11 julgam 5, dos 5, um tem uma dissidência, isso é um constrangimento dentro do tribunal. Então que tribunal é esse? A gente não tem tribunal assim. Tribunal é onde você tem visões diversas sobre um mesmo fato. Aliás, cabe aqui uma pequena digressão. Tem um tratado judaico, eu não sou católico, mas tem um tratado que eu gosto muito das histórias judaicas e sobretudo das histórias talmúdicas, que é chamado judaísmo, uma espécie de paz, né? E tem uma delas que isso que quando penas capitais ou quando alguém fosse julgado algo que poderia resultar em morte, 24 juízes se reuniam, 24, e se todos eles concordassem, a pessoa automaticamente era liberta. E o espírito daquela lei judaica era de que não é possível 24 pessoas pensarem igual e estarem certas. Você veja que a subversão ela estava dentro do próprio espírito da lei. Aqui não, aqui é o contrário. Se 11 não podem julgar, a gente já põe 5. Se dos 5, um não pode ter uma dissidência que cria um constrangimento, então a gente tem aqui a ideia de que se todo mundo não tem ali dentro a mesma cabeça, e essa cabeça é uma só, é a cabeça guia de todos eles, então alguma coisa está errada na República. Talvez esteja errado mesmo, porque a gente criou uma democracia de um só, a gente criou uma democracia de um só tribunal, a gente criou uma democracia de um só juiz, a gente criou uma democracia de um só espectro ideológico, a gente criou uma democracia em que apenas uma voz existe. E essa voz é da esquerda e está ali, de alguma forma, verbalizada na justiça pela voz do STF e pela voz de um ministro que é o relator de tudo. Então, se isso é democracia, então estamos muito mal. Mas a gente se acostumou e se normalizou a isso de tal maneira que os jornais acham estranho. Nossa, tem um ministro ali dissidente. E essa estranheza dos jornais, ela me parece que não vai ser contestada pelo próprio Fux. E por que isso? Porque o Fux sabe muito bem o quanto que ele vai desestruturar o STF se ele for a fundo na sua dissidência. O Fux sabe muito bem o quanto ele vai desestruturar e expor a nu e a público algumas das irregularidades notórias dos 6 anos de inquéritos das fake news e de todos os demais que vieram a galope, né? Ele vai expor, se ele expuser as irregularidades da relatoria do ministro Moraes em todos esses inquéritos, ele vai expor também
todas as irregularidades que ele próprio, como ministro, permitiu, estando ali ao lado, silenciando ou até mesmo votando a favor. Em relação aos réus do dia 8, inclusive, agora, todas essas penas que de 17 anos, de 18 anos, bom, o Fux concordou com todas elas, né? Então agora a da Débora vai relativizar. Bom, Débora ele vai relativizar e as outras? Então tem que relativizar todas as demais lá para trás. Ele julgou errado até agora, é isso? Ele vai assumir que julgou errado e vai mudar então também tudo o que ele já julgou? Ou não? Ele vai rever, por exemplo, em relação ao julgamento do Bolsonaro, que há um erro em relação a não dar acesso integral aos autos do inquérito aos advogados? Bom, se ele fizer isso, então ele tem que olhar para trás 6 anos e permitir que todos os demais advogados também tenham acesso aos autos. Isso vai ser feito? Acho muito difícil que o ministro Fux se sinta confortável de colocar abaixo a corte, porque a dissidência dele, se for profunda, tem de colocar abaixo a corte, pelo menos o que a corte fez desde 2019, quando começaram os inquéritos. Qual a chance disso acontecer? Nenhuma. É zero. Por quê? Porque o sentimento de corpo ali entre eles é muito maior do que qualquer desejo de dissidência, ou de salvar a própria biografia, ou de ter acesso livre à Disney por receio de sanções externas. Isso não vai acontecer. A dissidência do ministro Fux, a meu ver, vai ser uma dissidência cor-de-rosa, uma dissidência soft, uma dissidência suave.